Olá, o professor Tiago hoje vai lecionar com vocês o assunto negócio jurídico em especial, nós adentraremos ou voltaremos a falar de artigos do Código Civil. Eu diria a vocês, sem medo de errar, sem medo de felicidade, sem medo de ser feliz, que talvez nós estejamos falando do principal ou de um dos principais artigos do Código Civil, o artigo 104, que vai falar sobre requisitos de validade do negócio jurídico. Pois bem, se o artigo 104 fala de requisitos de validade do negócio jurídico, eu preciso reafirmar a vocês a nossa aula anterior a respeito da escada pontiana, quando eu disse que o filtro idealizado pelo Pontes de Miranda, ele poderia ser visualizado para estudo através do desenho de uma escada. Temos um primeiro degrau que a gente chama de plano da existência. É um degrau que tem uma filtragem mais branda, deixa passar com tolerância as coisas, os malfeitos não tão estúpidos, vamos dizer assim. Os malfeitos, as falhas não tão estúpidas. E depois, em um segundo momento, um segundo degrau, onde nós temos o plano da validade. Eu inicio retomando a escada pontiana, por quê? Porque muitos doutrinadores vão dizer que este artigo 104, que agora a gente passa a estudar, que esse artigo 104 ele contempla apenas o plano da validade. E eu diria que eles têm razão quando dizem, esses doutrinadores têm razão quando dizem que não há no código nenhum artigo referindo-se ao plano da existência. Então, eu digo também que é possível que vocês venham a advogar, passar uma vida inteira advogando, sem mencionar o plano da existência. Ou seja, dizendo de outro modo ou reformulando aquilo que eu disse. É possível, sim, praticar uma advocacia satisfatoriamente, abordando apenas o plano da validade e abordando essa filtragem mais apurada, mais delicada. Então, para aqueles que vão advogar e que tenham o desejo intelectual de não mencionar o plano da existência, porque o Código Civil não aborda o plano da existência, poderão resolver tudo, absolutamente tudo, pelo plano da validade, aplicando o artigo 104 do Código Civil. Então, vocês terão em mente na advocacia, desconsiderando o plano da existência, terão em mente na advocacia que quando o assunto for requisitos de validade, o legislador pensou, de um lado, as falhas muito graves, essas falhas graves com as quais a sociedade brasileira não concorda e com as quais o legislador que representa a sociedade brasileira estabeleceu penalidade de nulidade absoluta. Portanto, as falhas muito graves, elas deverão cair no nosso filtro, não permitindo que os negócios jurídicos produzam efeitos de nenhum modo. E o mecanismo jurídico para a atuação profissional lá no Poder Judiciário, o mecanismo jurídico se chama ação declaratória de nulidade. É uma ação declaratória que vai trabalhar a nulidade absoluta, que vai enfatizar ao juiz uma falha grave, que não pode persistir em um negócio jurídico. Esse é o objetivo de, ao abordar uma falha grave, vocês, na atividade profissional, virem a ajuizar uma ação declaratória de nulidade. Se eu falo de falhas graves, eu falo de ação declaratória de nulidade que não se submete a prazo de decadência.
nem de prescrição. Vão ser tratadas como ações imprescritíveis. Não há decurso do tempo que venha a passar e que venha a retirar o nosso direito de ajuizar a ação declaratória. Essa ação declaratória, portanto, ela estará nas nossas mãos para a utilização, e isso pode ocorrer 50 anos depois da nulidade verificada e do negócio nulo praticado. Mas eu preciso dizer que alguns de vocês intelectualmente vão preferir também demonstrar apreço àquela doutrina do Pontes de Miranda, que o Flávio Tartucci endossa, que outros doutrinadores endossam também. Essa doutrina do Pontes de Miranda, que enfatiza, sim, a existência de um plano anterior ao plano da validade, que é o primeiro degrau da escada pontiana, o primeiro degrau que a gente chama de plano da existência. É um degrau mais bruto, o filtro não funciona tão bem, ele deixa passar muitas coisas. Mas o que a gente tem doutrinariamente para defender no plano da existência? Temos a defender o afastamento de efeitos para negócios jurídicos muito estúpidos. E então, se nós nos filiarmos a uma corrente que sustenta o plano da existência como uma doutrina justa, correta, nós vamos também entender que aquela mesma ação declaratória imprescritível, que a gente denomina lá no plano da validade, de ação declaratória de nulidade, nós vamos aqui no plano da existência também pedir a ação declaratória, só que com outro nome, ação declaratória de inexistência. Só falando nas falhas graves, portanto, aquelas falhas muito graves, com uma estupidez muito grande, nós poderemos sustentar doutrinariamente o ajuizamento de uma ação denominada de ação declaratória de inexistência. Um exemplo que eu dei na aula anterior foi a compra e venda de um terreno no céu. Sabemos todos que não há terrenos à venda no céu. Não ao menos que cientificamente ou que a nossa experiência de mundo possa demonstrar. Não há terrenos à venda no céu. Portanto, a falha é tão estúpida que eu poderia invocar o plano da existência e todo o raciocínio a respeito do plano da existência para sustentar a um juiz: excelência, esse negócio ele é tão estúpido, ele é tão babaca, que nós não podemos dar efeitos jurídicos para ele. E sendo tão estúpido, eu quero enfatizar que ele sequer existe no mundo jurídico. A falha é, portanto, tão grave que o negócio nem veio a existir no mundo jurídico, nem pode produzir efeitos. E se está produzindo efeitos, excelência, o pedido da presente ação declaratória de inexistência é para que ele pare de produzir, para que ele não produza mais os seus efeitos e isso desencadeie a devolução do dinheiro pago pelo fiel ao comprar um terreno no céu. Terreno esse inexistente. Então, vocês estão percebendo, de um lado, o legislador esteve a pensar e reproduziu isso na norma, esteve a pensar em falhas graves. E eu, aqui na nossa aula, estou dizendo, ninguém vai advogar mal se obter, ou se optar, melhor dizendo, se optar pela ação declaratória de nulidade e resolver tudo no plano da nulidade. No plano de nulidade absoluta. Não vão pecar por isso. Vão resolver os problemas dos clientes de vocês da mesma forma. O que eu estou sinalizando também é que vocês poderão sim desenvolver o raciocínio do plano da existência e tentar também resolver ajuizando uma ação com outro nomezinho, ação declaratória de inexistência. Vai ser um critério a ser adotado por vocês. Vejam que o plano da existência, quando vocês ousarem debater ele, o plano da existência, ele sempre vai prever
e vai pegar falhas muito graves, falhas estúpidas. É isso que o plano da existência faz. Ele pega falhas muito gritantes, muito visíveis. A qualquer pessoa de cultura mediana vai visualizar a falha ali existente no plano da existência. Agora, há um respeito a uma parte da doutrina que vai reconhecer que o Código Civil não aborda plano da existência e que, portanto, tudo, existência e validade, deve ser tratado, absolutamente tudo, no plano da validade. Então, de um lado, nós teríamos a falha grave, que vocês vão discutir ali mentalmente se adotam o plano da existência com uma ação declaratória de inexistência ou adotam o raciocínio da ação declaratória de nulidade. As duas são declaratórias, se vocês me perceberam. As duas são ações declaratórias. E as ações declaratórias são imprescritíveis. Elas não se submetem a prazo de decadência, nem de prescrição. Não há prazo para ajuizamento. Então, quando nós estamos diante de falhas graves, nós temos que reconhecer que o legislador não quer que essas falhas permaneçam produzindo efeitos no mundo jurídico. Nós estamos aqui nos atos lícitos, atos com presença humana lícita, e estamos construindo. Ao subir aquela escada pontiana que vocês trabalharam como mapa mental, nós estamos construindo um negócio jurídico. E como nós vamos interpretar essa construção de um negócio jurídico? É uma situação fática que nós buscamos, uma situação lícita buscada pelo cidadão e que nós estamos juridicizando a norma sobre ela. Se eu quero construir algo lícito e esse algo lícito é um casamento, eu vou lá para o direito de família olhar todo o regramento que envolve o casamento. E então não falharei em nenhum requisito de validade para o casamento, que terminará na solenidade feita na presença de um juiz de paz, quando os dois noivos dizem o sim e saem de lá com uma certidão de casamento que produzirá todos os efeitos previstos pela lei brasileira. Muito bem. Agora, se o meu objetivo for de construir, juridicizar um contrato, eu preciso estabelecer na minha mente qual é o contrato que eu vou fazer. O bem é uma casa, mas eu quero vender essa casa? Eu quero emprestar essa casa? Ou será que eu quero colocá-la em aluguel? Então, eu preciso, como proprietário, estabelecer qual é o tipo de negócio que eu devo fazer com ela. Pode ser venda, pode ser doação, pode ser empréstimo, pode ser aluguel, pode ser qualquer um deles. Pode ser até uma permuta, que significa troca. Alguém me dá outro imóvel e eu dou este. É uma troca pura e simples de dois bens do mesmo valor. Eu preciso decidir, como proprietário, qual é o negócio que eu vou realizar. Mas quaisquer negócios, pode ser a compra e venda, pode ser a doação, pode ser o comodato, pode ser a locação. Quaisquer negócios que eu venha a realizar, o plano da existência e da validade estarão presentes no debate. Eu precisarei, sim, reconhecer requisitos que tornem válido esse meu negócio a praticar. É essa a importância que tem o artigo 104. Ao reunir na visão dos doutrinadores tanto o plano da existência quanto o plano da validade. E então, nesse início de aula, eu vou ser enfático ao afirmar: sim, o artigo 104 do Código Civil, ele nos remete para o plano da existência e para o plano da validade. Ele aborda as duas coisas. Eu tenho ali elementos para reconhecer a existência de um negócio. Eu tenho ali também elementos para reconhecer a validade de um negócio. E seguindo rigorosamente as regras previstas no Código Civil, nós vamos construir
um negócio jurídico com a maior correção possível, com toda a correção exigida pela nossa legislação, para que esse negócio, em primeiro lugar, produza os efeitos desejados. Quem quer casamento, quer constituição de família e falar sobre o gerenciamento dos bens, se vai ser um gerenciamento em comum ou se vai ser um gerenciamento apartado, cada um com o seu patrimônio. Quem quer fazer testamento tem claramente a ideia de deixar a sua manifestação de vontade para após a sua morte e vai lá cumprir todos os requisitos exigidos para o testamento. E quem quer fazer um contrato vai analisar que contrato será, se compra e venda, se doação, cientes de que compra e venda o objeto tem que ter um preço, na doação o objeto é gratuito. Alguém perde patrimônio, tem só desvantagem patrimonial, o doador. Alguém tem apenas vantagem patrimonial, o donatário que aceita o bem doado. Então, é preciso decidir qual o contrato nós vamos fazer. A gente decide isso ao longo da vida. Geralmente, a gente vai doar se é para um filho, uma pessoa muito próxima. Senão, a gente vai para terceiros com quem a gente tem alguma relação social, ao menos conhece. A gente vai fazer um negócio provavelmente oneroso, uma compra e venda. Porque ninguém, como diria aquele narrador esportivo, ninguém dá nada de graça. É mais ou menos assim, ninguém dá nada de graça. Então, a gente vai trabalhar a ideia de doar um bem, se for para um filho, um parente próximo, alguém que a gente tenha um carinho imenso. Se não, a regra geral é que a gente vá se desfazer de patrimônio mediante contrato de compra e venda. Mas o que eu estou dizendo é, seja casamento, seja testamento, ou seja, contrato, nós estamos diante, sim, da escada pontiana como um mapa mental que explica o artigo 104. A escada pontiana, teoricamente, é a repercussão legal do artigo 104 do Código Civil. E se eu falei de escada pontiana e falei de negócio jurídico, eu preciso enfatizar que negócio jurídico o legislador regulamenta na lei, deixando uma margem negocial para as partes que estão praticando esse negócio jurídico. Eu tenho regras escritas para cumprir, regras postas pelo legislador, vou cumpri-las por subsunção claramente, com a devida interpretação, mas eu tenho também uma margem deixada pelo legislador, que é a chamada margem negocial, aquela possibilidade que eu tenho de escrever no contrato os meus interesses, de escrever no contrato os interesses de ambas as partes, uma vez que o contrato é feito por pelo menos duas partes. Eu também tenho margem negocial no testamento, quando lá eu escrevo o testamento, dizendo com quem fica tal patrimônio, tal casa, tal apartamento na praia. Eu também tenho margem negocial ao casar, quando lá nos termos, nos proclamos do casamento, na formalização do casamento no registro civil das pessoas naturais, eu tenho, juntamente com a minha noiva, como deliberar acerca do regime de bem a ser escolhido. Pode ser um regime de separação total, no qual nós continuaremos administrando o nosso patrimônio como se solteiros fôssemos, cada um administra o seu, já vem com patrimônio de solteiro, vem com patrimônio de solteiro, e depois o casamento continua assim. Ou nós podemos deliberar pelo outro extremo, um regime de comunhão total, onde 99% do patrimônio comunica e é tratado, gerenciado de forma comum pelos dois cônjuges. Então, vejam, o negócio jurídico tem regulamentação legal para que nós venhamos a seguir, mas o legislador deixa uma margem negocial. Os efeitos, então, são ex voluntate. A lei aborda, mas deixa margem para a vontade das partes. Já também antecipando a discussão que virá no artigo 185, eu preciso dizer que
o legislador regulamentou o negócio jurídico no artigo 104 e seguintes e foi lá até o 184. E aí vocês vão me perguntar, professor, quando o senhor falou da escada pontiana, o senhor disse que, além do negócio jurídico, a escada pontiana servia para nós fazermos corretamente também os atos jurídicos em sentido estrito, como é uma emancipação ou como é o reconhecimento de paternidade ou reconhecimento de filiação. E é verdade absoluta. O que o legislador fez como técnica foi abordar o negócio jurídico nos artigos 104 a 184 e no artigo 185 dizer rapidamente assim: aplicam-se aos atos jurídicos lícitos toda aquela regulamentação feita para os negócios jurídicos, no que couber, ou com as adequações que forem necessárias. O significado disso é que o legislador regulamentou exaustivamente o negócio jurídico, mas não fez o mesmo com o ato jurídico estrito sensu. E não fez inteligentemente porque não precisava. Os atos jurídicos em sentido estrito são menores, no sentido de número de produção. Nós praticamos mais negócios jurídicos, menos atos jurídicos em sentido estrito, como emancipação, reconhecimento de filho, e os tratamentos dos atos jurídicos em sentido estrito são mais singelos. A técnica, portanto, foi correta. O legislador regulamentou exaustivamente o termo negócio jurídico, a situação negócio jurídico, regulamenta-se o negócio jurídico, deixando margem negocial para as partes, e regulamentou em um único artigo o ato jurídico em sentido estrito, dizendo, olha, todos aqueles atos jurídicos em sentido estrito que não são negócios devem ter o mesmo tratamento dos negócios. Então, nós vamos estudar negócios jurídicos e eu já devo adverti-lo, por obrigação como professor, eu já devo adverti-los que tudo, absolutamente tudo que nós estamos estudando para negócios jurídicos vai ser aplicado para os atos jurídicos em sentido estrito. Se dei uma leve explicação a respeito do negócio jurídico, abordado pelo legislador, que traz regras e que deixa a margem negocial, eu também lembro vocês que os atos jurídicos em sentido estrito, o legislador regulamenta a exaustão a situação. Ele não deixa margem negocial. A única deliberação de manifestação de vontade livre que há no ato jurídico em sentido estrito é: pratico o ato ou não pratico. É uma manifestação de vontade, sim. Deve ser livre. O ato da vida civil é lícito, conforme o direito. Mas eu não tenho, no ato jurídico em sentido estrito, eu não tenho margem negocial. Eu vou aderir aos efeitos previamente definidos pelo legislador. Se eu quiser emancipar o meu filho, isso, emancipação parental, é um ato jurídico em sentido estrito. Eu emancipo se quiser. Se não quiser, eu viro as costas e digo, olha, meu filho, eu não vou lhe emancipar porque eu acho que tu não tens discernimento para ter essa emancipação. Não há margem para escrever na escritura pública de emancipação se eu quero emancipar para alguns efeitos, mas não quero emancipar para autorizar casamento. Não há essa margem. A gente ou emancipa ou não emancipa. Essa é a característica do ato jurídico em sentido estrito, que tem como exemplos a emancipação, o reconhecimento de paternidade, o reconhecimento de um filho. Dito isso, você sabe que na aula anterior nós estudamos escada pontiana como um mapa mental, doutrina de Pontes de Miranda, adotada pelo professor Flávio Tartucci e que nós exploramos imensamente nas nossas aulas de direito civil. E eu lá disse a vocês,
a escada pontiana não serve para atos ilícitos. Ela não nos ajuda a juridicizar atos ilícitos. Ela também não nos ajuda a juridicizar fatos jurídicos estrito sensu, que são os fenômenos da natureza. E ela também não nos ajuda a juridicizar, aplicar o direito por subsunção, o direito ao fato da vida real. Ela não nos ajuda nos atos fatos jurídicos, aquele que tem como exemplo a tela pintada por uma criança, e que esta criança, mesmo sem ter capacidade, mesmo sem passar pelos requisitos do artigo 104 do Código Civil, ela terá, sim, assegurado o direito de propriedade e o direito autoral da obra que fez. Tá bem? Então, a escada pontiana, ela continua com a mesma especificação da aula anterior. Ela nos serve de mapa mental para nós juridicizarmos corretamente a lei civil ao construirmos negócios jurídicos ou atos jurídicos em sentido estrito. Estão aqui casamentos, testamentos e contratos, estão aqui emancipações e reconhecimentos de filiação. Esse bolo vai passar pela escada pontiana, vai passar pelo raciocínio de plano de existência e de validade. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela de computador e nós vamos cair propriamente nas disposições do artigo 104. Aqui ao lado vocês já devem estar vendo a telinha que o professor preparou a respeito dos negócios jurídicos, e no roteiro de estudos vocês lerão que são os elementos essenciais de um negócio jurídico. Elementos essenciais no sentido de requisitos de validade. Para que um negócio jurídico ou um ato jurídico em sentido estrito seja praticado, quer na condição de advogados, quer na condição de partes, quer na condição de tabeliães de nota ou oficiais de registro, para que esses atos jurídicos sejam negócios ou sejam atos jurídicos em sentido estrito, para que esses atos jurídicos sejam praticados, nós precisaremos passar por requisitos de validade. Esses requisitos de validade devem estar presentes, porque a ausência de requisitos de validade nos lembra as ações declaratórias de nulidade ou as ações anulatórias. Falei um pouquinho antes a respeito da opção que vocês podem ter por excluir da vida profissional de vocês debates em torno do plano da existência. E não vão, então, excluindo o plano da existência da mente doutrinária de vocês, não vão, então, ajuizar a ação declaratória de inexistência. Resolverão todas as falhas graves no estudo que vocês vão adotar, resolverão todas as falhas graves através da ação declaratória de nulidade. Nulidade absoluta. Falha grave com a qual o legislador não concorda e não vai permitir a qualquer tempo que esse negócio produza efeitos jurídicos ou que esse ato jurídico em sentido estrito produza efeitos jurídicos. De outro lado, me cabia falar também, para não esquecer o raciocínio. Se de um lado o legislador idealiza a falha grave com a ação declaratória de nulidade imprescritível como forma corretiva, forma de atuação no Poder Judiciário, ações que são ajuizadas por vocês quando na condição de advogados ou advogadas. De outro lado, eu preciso fechar o raciocínio também. De outro lado, o legislador idealizou falhas não graves. Falhas com as quais ele diz assim: eu reconheço que está errado, mas eu também reconheço que se esse erro permanecer, o negócio jurídico pode ser salvo. E assim pensando, tratando como falha não grave,
ele nos dá outro mecanismo judicial de remediação, nos dá outro remédio processual. E nós vamos denominar a ação de ação anulatória. Sim, ação anulatória. E aí, vocês que já sabem da aula anterior, vão me responder: a ação anulatória também é imprescritível? E a resposta, senhoras e senhores, é não. Professor, a ação anulatória se submete a prazos de decadência. O próprio legislador que prevê a falha leve, ele também prevê em norma um prazo para ajuizamento da ação anulatória. E ele quer estabelecer o seguinte raciocínio enquanto legislador: se a falha é leve, porque eu a tratei no artigo 171 do Código Civil, se a falha é leve, quem tiver interesse em anular o ato, o negócio jurídico, ou ato jurídico em sentido estrito, que ajuize a ação anulatória dentro do prazo de decadência. Porque perder o prazo de decadência significa a impossibilidade de discutir aquele negócio jurídico. O passar do tempo vai fazer incidir norma de decadência. O passar do tempo vai convalescer, vai tornar válido o negócio jurídico para sempre. E ninguém mais vai poder apontar a irregularidade leve. Foi um negócio jurídico feito por um relativamente incapaz. Mas no prazo de 4 anos, ninguém ajuizou a ação anulatória. Com 4 anos e 1 dia, nós vamos pensar que essa falha leve convaleceu. E o negócio jurídico com falha leve, portanto, agora ele é plenamente válido e ninguém mais vai discutir a relativa incapacidade daquele que assinou o contrato sem o seu assistente. É disso que nós estamos falando. De um lado, falhas graves, ação declaratória de nulidade que é imprescritível. De outro lado, falhas leves, cuja ação é a ação anulatória, que se submete a prazos de decadência. Prazos que, uma vez superados, ninguém mais vai conseguir, ninguém mais vai ter o direito de tentar anular aquele negócio. Ou aquele ato jurídico em sentido estrito. Sim, porque como a gente pode anular casamentos, testamentos e contratos, a gente também pode tentar anular uma emancipação, por coação, de repente. Ou porque os pais não tinham discernimento, eram relativamente incapazes e não poderiam ter emancipado. Não sei, o mundo da vida real vai dizer nos nossos escritórios. Eu só estou cogitando exemplos. Então, nós temos aqui que iniciar o estudo a respeito dos negócios jurídicos. E vocês já iniciando esse estudo, vocês perceberão que o legislador biparte o pensamento. Ou a falha é grave, a ação é imprescritível e é a ação declaratória de nulidade, ou a falha é leve e nós temos a ação anulatória que se submete a prazo de decadência. Ou eu ajuizo ela dentro do prazo, ou nunca mais eu discuto a falha. A falha leve, ela convalesce. A falha leve, ela com o passar do tempo, ela mesmo existindo, deixa o negócio jurídico válido para sempre. Ninguém mais discute anular uma falha leve, anular um negócio que tenha sido feito com falha leve depois do prazo de decadência esgotado. Ninguém mais consegue discutir, porque o prazo de decadência é fulminante. Elimina o próprio direito de discutir a anulação. E com isso, torna válido para sempre o negócio que até os 4 anos tinha falha, mas que com 4 anos e 1 dia já não tem mais falha nenhuma, porque o sistema tratou de convalescer, de convalidar esse negócio.
Dito isso, eu já falei as duas estruturas para vocês. Ou a falha é grave ou a falha é leve. Quem vai discutir a falha grave terá aquele asterisco, pensando assim: será que eu vou alegar uma falha muito estúpida e vou querer alegar que isso está lá no plano da existência? Ou será que eu não vou adotar essa doutrina do Pontes de Miranda e vou tratar tudo aqui pelo plano da validade com a ação declaratória de nulidade? Critério é de vocês. O fato é que o plano da existência, ele sempre vai estar lá discutindo falhas muito graves, eu diria estúpidas, tá bem? Essas considerações iniciais servem para linkar, para ligar a nossa aula anterior da escada pontiana com esta aula de hoje, que inicia o tratamento do Código Civil dado aos negócios jurídicos e que, por obrigação de professor, eu também digo assim: o tratamento jurídico dado aos negócios jurídicos no nosso Código Civil também é o mesmo tratamento para os atos jurídicos em sentido estrito, como emancipação e reconhecimento de paternidade. Vamos lá, então. O que nós temos como letra seca da lei? A letra fria daquilo que o Código Civil nos diz. Ao abrirmos a base técnica de legislação desse nosso Direito Civil 2. Ao abrir o nosso Código Civil no 104, que é o primeiro artigo a ser abordado no Direito Civil 2, nós vamos encontrar o seguinte dizer, a seguinte regra escrita: a validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz. Inciso 2, objeto lícito possível, determinado ou determinável. Inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. E aí vocês tentarão me questionar: professor, o senhor falou em um quarto requisito e chamou ele de vontade, e ainda disse mais que a vontade, que era uma palavra substantiva no plano da existência, no plano da validade vinha com um adjetivo livre, e que essa vontade deveria ser uma vontade livre. Como é que o Código Civil não aborda a vontade livre? E como é que o senhor está falando disso em aula? Realmente, o Código Civil, no artigo 104, não aborda a vontade livre. Mas quando eu falo de um agente capaz, eu estou a pensar que essa capacidade remonta ou relembra discernimento. E que só quem consegue discernir pode manifestar vontade. E estou a dizer mais: quando eu falo no artigo 104, inciso 2, de objeto, eu preciso manifestar vontade, sim, quanto ao objeto que eu quero comprar, ou que eu quero vender, ou que eu quero alugar, ou que eu quero doar. A manifestação de vontade livre é um requisito da validade, sim. Está embutido no agente capaz e está embutido no objeto lícito e possível. O legislador não disse no inciso 4 vontade livre, e não disse porque não era necessário dizer. A vontade livre é pressuposto de um agente capaz. A vontade livre é pressuposto de um objeto que eu identifico e que quero negociar. Por isso, o artigo 104, como letra fria de lei, ele vai tratar absolutamente de 3 hipóteses, sendo que uma quarta hipótese estará embutida em outras 2. A quarta hipótese é a vontade livre e encontra-se embutida, encontra-se junto com o agente capaz e encontra-se junto com o objeto lícito e possível. Falando de artigo 104, eu preciso enfatizar mais uma vez, ainda que possa me tornar cansativo. No caput do artigo 104, há o seguinte dizer: a validade do negócio jurídico requer,
Vejam, quando o Código Civil fala a validade, eu estou a reafirmar que o Código Civil está abarcando, está abrangendo discussões a respeito do plano da existência, debatido muito na doutrina do Pontes de Miranda, e que o professor Flávio Tartucci adota também, e que o professor Tiago fala na aula também. E esta expressão validade também abrange o plano de validade. Ou seja, o Código Civil, em um artigo, faz toda a filtragem a respeito de plano de existência e validade. Se vocês, na advocacia que vão praticar, vão optar por a ação declaratória de inexistência em falhas muito estúpidas, ou se vão sempre tratar como ação declaratória de nulidade, isso é uma questão pessoal de doutrina que vocês adotem. Vocês vão conseguir solucionar os problemas dos clientes de vocês, nas falhas graves. O que eu estou a afirmar aqui, sim, é que o 104 abrange discussões em torno de existência e de validade, em um único artigo. E aí ele estabelece esses requisitos para validamente construirmos um negócio jurídico, para validamente construirmos um ato jurídico em sentido estrito, porque emancipação, reconhecimento de paternidade também vão pressupor o 104. Também vão ter por detrás o raciocínio do 104 e da escada pontiana. Então, o artigo 104, como letra fria da lei, já é do conhecimento de vocês. E antes de trocar a telinha, eu digo, nós estamos aqui ao lado, talvez com o mais importante artigo do Código Civil de 2002. Um artigo que fala de requisitos de validade para praticarmos todos os nossos atos da vida civil. Um artigo que, ao exigir um agente capaz, uma pessoa com capacidade plena, volta lá nas regras do artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil. Um artigo que volta no artigo 47 do Código Civil, ao estabelecer lá no artigo 47 que as pessoas jurídicas são obrigadas por atos que seus administradores assinarem. E que eu disse a vocês, os tribunais aplicam essa regra por subsunção. Mas eles fazem mais que isso. Eles também dão o olhar da cláusula geral da boa-fé. Quando o oficial de justiça ou o correio vai até a pessoa jurídica e o administrador pula a janela dos fundos para não assinar o ato, e o oficial de justiça ou o carteiro cumprem o ato judicial na pessoa de um atendente que está na frente da loja, atendendo o público em geral. Vejam se isso não é o que eu tanto falava a vocês a respeito das cláusulas gerais e dos valores. O Código Civil, que vê os fatos provados, aplica a norma por subsunção, mas que mesmo aplicando norma por subsunção, faz uma discussão em torno da ética ou da tão aplaudida cláusula geral da boa-fé. A boa-fé objetiva. A conduta de uma pessoa mediana, mas com correção extrema. Uma pessoa reta, uma pessoa que quer o bem. Eu vou voltar a falar sobre isso nas pessoas jurídicas. Aqui eu só quero enfatizar que esse artigo, ele é dos mais importantes, não só por voltar na parte geral, lembrando noções do direito civil 1, tanto na capacidade das pessoas físicas, como na representação ou presentação das pessoas jurídicas. Ele é dos mais importantes também por quê?
Quando nós vamos à parte especial do Código Civil, nós encontramos lá o mundo das obrigações e dos contratos, geralmente vinculando partes como credoras e devedoras. E lá essas partes deverão ser o agente capaz, com capacidade para praticar esses atos contratuais. Andando mais um pouco, nós chegamos no mundo dos empresários, das sociedades empresárias, também tratado, esse mundo dos empresários, também tratado na parte especial do Código. E lá, desde a constituição das pessoas jurídicas, desde a elaboração do ato constitutivo, que deve ser inscrito em um registro, que é o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou a junta comercial, quando há empresarialidade. Lá, desde esse começo da pessoa jurídica, as partes que estão reunidas em assembleia de fundação têm que ter capacidade plena. Ou não tendo capacidade plena, tem que se fazer assistir, sendo um relativamente incapaz, ou tem que se fazer representar, se for um absolutamente incapaz. E depois de constituída regularmente a pessoa jurídica, com a inscrição do ato constitutivo no registro, essa pessoa jurídica passa a operar com um CNPJ que lhe é próprio, que torna ela titular da prática de direitos e deveres, torna ela titular da prática de atos da vida civil. E que em todos esses atos da vida civil que ela, pessoa jurídica, for celebrar, estará lá a condição de agente capaz. Uma pessoa jurídica que regularmente constituída comparece para o mundo contratual, para o mundo negocial, é qualificada em contratos que realiza, e ao final dos contratos que realiza, há uma assinatura de seu gestor, de seu administrador. E então, o reconhecimento que sim, que este agente capaz, exigido pelo artigo 104 do Código Civil, é também para as pessoas jurídicas. Andando um pouco mais na parte especial, nós chegamos no direito de família. Lá no direito de família, questões envolvendo a capacidade plena são objeto de análise. O casamento, como uma via principal do direito de família, mas também questões de guarda envolvendo filhos menores que estejam na condição de absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Depois, ao final do código, a gente chega no direito sucessório para tratar das heranças de pessoas que vêm a falecer. E lá no direito sucessório, há uma sucessão testamentária, há a possibilidade de realização de testamento, há a necessidade de atenção a esse artigo 104 do Código Civil que vocês estão lendo aqui ao lado. O artigo 104, portanto, ele é, se não o mais importante, um dos mais importantes artigos do Código Civil. Ele está presente em todas as nossas relações, em todos os nossos atos da vida civil, lembrando, na perspectiva de atos jurídicos conforme o direito. Isso que vocês estão lendo aqui ao lado não é lá para o mundo das ilicitudes, direito penal, condenar alguém. Não. Isso é para construir negócios jurídicos e atos jurídicos em sentido estrito, construir com a mais absoluta correção que vocês imaginarem. Correção essa que vai fazer do negócio jurídico uma rocha, que nem uma bomba destrói, que dirá uma ação anulatória. Contratos que vocês orientarem vão ser que nem rochas.
vão estar com a correção exigida pela lei. E estando corretamente formulados, ninguém vai apontar falha grave ou falha leve. E ninguém vai conseguir anular os contratos que vocês orientarem. Gurizada, esse é o enredo, é o tom que eu quero que vocês sintam o artigo 104. Um tom de força, um tom que vale para os nossos atos da vida civil, sejam esses atos praticados enquanto pessoas naturais, sejam esses atos praticados por pessoas jurídicas. Vamos, então, começar a esmiuçar, tratar do artigo 104 por partes. Vamos tratar, em primeiro lugar, da figura do agente capaz. A figura do agente capaz vai levar a discussão a nossa aula toda hoje. Eu tenho 45 minutos para falar. Esses 45 minutos, nós vamos reproduzir a ideia de um agente capaz. Eu preciso enfatizar que este agente capaz leva-nos a voltar no Direito Civil 1, leva-nos a discutir questões de capacidade da pessoa, e que vocês estudaram e fizeram as avaliações e memorizaram que existem 2 critérios de prova. Há sim um critério objetivo, no qual a gente puxa o documento da carteira e prova que tem menos de 16 ou que já aniversariou 16, mas ainda não chegou nos 18 anos completos, ou prova que já passou dos 18 anos completos. Com este critério objetivo de prova, provar a condição de parte, com este critério objetivo, vocês demonstram a qualquer um que interessar, a qualquer um que for negociar, vocês demonstram que há esse requisito de validade presente, capacidade do agente. Mas vocês não esqueceram que também lá, no artigo 4º, existem os incisos 2, 3 e 4, que vão nos lembrar de um critério subjetivo de prova. O objetivo puxa o documento e objetivamente prova. O subjetivo não. O subjetivo nos lembra uma ação judicial, que alguns chamam de ação de interdição relativa, porque a interdição absoluta já não cabe mais. Depois da reforma de 2015 que o Código Civil sofreu, o artigo 3º só trata lá um critério objetivo. É absolutamente incapaz o menor de 16. Puxa documento e mostra que não tem 16 ainda. Pela versão anterior, sim, tinha a possibilidade de interdição relativa, por exemplo, para uma pessoa que não tinha discernimento nenhum por estar em coma no hospital. Mas isso não vem ao caso. Agora o artigo 3º não prevê mais interdição absoluta. Mas o artigo 4º prevê interdição relativa nas hipóteses do inciso 2, 3 e 4. E essas possibilidades de interdição relativa, que alguns não gostam do termo e chamam de curatela extraordinária, essas hipóteses são de prova subjetiva. São critérios de prova subjetiva, por quê? Porque há necessidade de construir um conteúdo probatório, jogar na mão de um juiz, para que esse juiz, analisando as provas, reconheça a falta de discernimento da pessoa natural. E reconhecendo a falta de discernimento da pessoa natural, emita uma sentença de interdição relativa ou de curatela extraordinária.
É isso que nós chamamos de critério subjetivo de prova. É isso que o artigo 104, no inciso 1, agente capaz, nos faz pensar. Eu tenho, então, vamos voltar lá, ó. Eu tenho, então, vocês estão vendo com o professor a telinha, eu tenho um Código Civil aqui, ó. Antes de falar do artigo 47, o professor volta um pouco lá, ó. Vamos voltar e ver o terceiro, quarto e o quinto, tá, gurizada? Essa legislação é do site do Planalto, portanto, está atualizadíssima. Tivesse alguma alteração, já estaria constando aqui. Se a alteração há, é a partir da data de amanhã, mas obviamente não há, né? O artigo 3º, critério objetivo de prova, todos concordam, vamos revisitar o direito civil 1, provo por documento que não aniversariei 16 anos ainda. Logo, do 0 ano a 15 anos, 11 meses e 30 dias, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho nenhum discernimento. E não tendo discernimento, o legislador está a dizer que eu sou um absolutamente incapaz. Absoluta incapacidade que eu provo objetivamente por documento. Revisitando o artigo 4º, vocês vão ver que no artigo 4º, o inciso 1 também é um critério objetivo de prova da capacidade. Puxo o documento e demonstro que tenho 16 ou 17 anos. E que não aniversariei, portanto, 18 anos ainda. E estarei enquadrado objetivamente como um relativamente incapaz. Qual é a diferença entre o artigo 3º e o artigo 4º, inciso 1? No artigo 3º, me faço representar por pais ou por tutores na ausência dos pais. Se me faço representar e não tenho nenhum discernimento, eu vou assinar o ato da vida civil ou não? Não, professor. O senhor não assina não tendo nenhum discernimento. Exclusivamente os seus representantes vão assinar o ato da vida civil. No caso de enquadramento por subsunção no artigo 3º. Já no artigo 4º, professor, em seu inciso 1, o critério, embora também seja subjetivo, nós estaremos diante de uma situação diversa. Aplica-se por subsunção a norma ao fato, aniversariar 16, 17, mas ainda não ter feito 18. Se prova objetivamente isso, mas o legislador pressupõe que o senhor já tem um pouco de discernimento. E tendo um pouco de discernimento, a proteção é um pouco menor em relação ao artigo 3º acima. O senhor, tendo um pouco de discernimento, vai assinar o ato da vida civil, vai assinar o contrato, vai assinar o casamento ou o testamento. Mas deverá ser assistido por proteção sua, relativamente incapaz. Deverá ser assistido por quem a lei determina. Se menor de 18 anos, assistido por seus pais. Então, lá no casamento, a idade núbil é 16 anos, mas antes de casar, os pais autorizam o casamento. Aos 18 anos, ou emancipado, não precisa dessa autorização. O mesmo vale para o testamento. Idade para testar no Brasil, 16 anos. Então, nós vamos ver aqui um critério objetivo de prova. Prova-se que tem aquela idade. Mas vamos ver que o assistido assina o ato junto com o assistente. Isso representa que o assistido já tem algum discernimento e já participa da prática do ato da vida civil.
Falando ainda de critério objetivo, nós chegamos no artigo 5º do Código Civil. Também critério objetivo de demonstrar a capacidade do agente exigida lá no artigo 104.1. A menoridade cessa aos 18 anos completos para fins civis, portanto, para fins lícitos, para fins de prática de atos lícitos, conforme o direito. Não estou no mundo das ilicitudes do direito penal, ou do direito administrativo, ou até do próprio direito civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, de tal forma que, objetivamente, eu puxo o meu documento do bolso e provo a quem quiser saber que eu tenho 18 anos e que, portanto, gozo de discernimento para praticar sozinho os atos da vida civil. E que ninguém precisa me assistir e que ninguém precisa me representar. É o agente capaz por excelência exigido lá pelo artigo 104.1 do Código Civil. Mas eu também falo de critérios subjetivos de prova. Revisitando matéria já vista do Direito Civil 1. E lembrando que essa revisita é feita pelo artigo 104.1, quando ele exige para a validade dos negócios e dos atos jurídicos estrito sensu, ele exige um agente que tenha capacidade plena. Ou que, não tendo capacidade plena, seja assistido, se relativamente incapaz. Ou que seja representado, se um absolutamente incapaz. Vamos, então, falar um pouquinho do critério subjetivo de prova. A necessidade que vocês terão na advocacia de, recebendo partes que não tenham mais discernimento por alguma doença, por alguma prodigalidade, por alguma situação fora da vontade humana, porque essas situações acontecem. Quando esta pessoa chega ao escritório de vocês e há ali a sensação de que ela perdeu a capacidade de discernir corretamente. Perdeu por prodigalidade. Começou a jogar tanto e a jogatina o tornou um doente pelo jogo. E então, patrimônios que valiam 200, 300 mil, ele passou a vender por 500, por 50 mil. Preço vil, preço muito baixo pelo valor que realmente o bem tem. Ele começou a dilapidar o próprio patrimônio. Isso é prodigalidade. Ou por um acidente que tenha causado traumas provisórios ou permanentes, ele não está conseguindo mais exprimir corretamente a sua vontade. Ou porque ele é um bebum, um viciado em álcool, ou porque ele tem um outro vício em alguma droga afim. Nessas situações, a advocacia de vocês constatará a necessidade de um processo de interdição relativa, ou, para quem não gosta desse termo interdição relativa, de um processo de curatela extraordinária. Subjetivamente, porque o juiz vai ter que ter acesso às provas formuladas, às provas produzidas. E, ao final, este juiz vai ter que reconhecer por sentença a falta de discernimento e a necessidade da curatela extraordinária, nomeando um curador e dizendo quais os poderes esse curador vai ter. A partir desta sentença, transitada em julgado, a situação se prova pela própria sentença, que deve ser levada a registro, no registro civil das pessoas naturais. E mais que isso, esta situação leva a pessoa que tem uma situação de curatela extraordinária, leva a pessoa que tem uma interdição relativa deferida a uma hipótese de relativa incapacidade.
e então ela terá que ter por proteção a assistência de outra pessoa, o curador. Ela assina o ato da vida civil, mas o curador vem e assina junto. Isso, pessoal, para fins de análise, é sim o artigo 104, inciso 1 do Código Civil. Quando nós, ao analisarmos o 104, inciso 1, e vermos ali a necessidade de um agente capaz para validar o negócio jurídico, nós estamos sim falando de capacidade plena. Estamos sim dizendo que aqueles cidadãos ou aquelas cidadãs brasileiros, brasileiras, que não têm capacidade plena, deverão ou comparecer ao ato da vida civil assistidos ou comparecer ao ato representados. Para as pessoas naturais, nós temos que pensar, sim, nos artigos 3º, 4º e 5º do Código Civil como sendo os agentes capazes. E que nas incapacidades, nós venhamos a suprir essas incapacidades pela assistência, em caso de relativa incapacidade, ou pela representação, em caso de absoluta incapacidade. Agora eu preciso falar um pouco também do mundo empresarial. Quando nós falamos de sociedades empresárias e EIRELIs, mas também do mundo das pessoas jurídicas que não têm empresarialidade. Eu preciso falar das pessoas jurídicas de direito privado e como elas também são agentes capazes do artigo 104.1. Sim, elas são. Vamos lá. Artigo 47. Está aqui ele, gurizada, em azul, ó. O artigo 47, ele se aplica por subsunção e a resposta é sim. Professor, mas só por subsunção ou as cláusulas gerais, como a cláusula geral da boa-fé, está pairando sobre esse artigo para uma interpretação esperada pelas partes? Será que a teoria da aparência não é a aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva? E eu digo a vocês que sim, que esse artigo é aplicado por subsunção, mais cláusula geral da boa-fé. Eu disse a vocês que o Código Civil continuava com a sistemática de aplicação por subsunção. O fato e a norma que encontra-se reproduzida, que reencontra-se ou encontra similitude no fato social. E se aplica por subsunção. Ou aplico ou não aplico? Sim, o artigo 47 se aplica por subsunção. Todavia, com o rodeio, a fiscalização da cláusula geral da boa-fé, ou princípio da boa-fé objetiva, que trata, em essência, de uma conduta esperada. Que conduta é essa? É uma conduta malandra? Não, muito pelo contrário. É uma conduta reta, correta, a que eu espero do outro negociante. Pois bem, quando nós falamos de pessoa jurídica, eu já disse a vocês que se faz uma assembleia de fundação, que se elabora um ato constitutivo e que para a existência da pessoa jurídica, esse ato constitutivo deve ser levado a registro, ou no registro civil das pessoas jurídicas, ou na junta comercial. Então, levado a registro o ato constitutivo, existe a pessoa jurídica
de direito privado. Ela, existindo, tem CNPJ e vai ser, sim, o agente capaz do inciso 1 do artigo 104 do Código Civil. Vai estar descrita, qualificada nos contratos que for praticar. E ao final de cada contrato estará lá uma assinatura em cima do nome da pessoa jurídica. A assinatura do seu administrador, que tem força em decorrência do que diz o ato constitutivo da empresa, que vai lá regulamentar a atuação do administrador, do diretor, daquele que assina pela pessoa jurídica como sendo a própria pessoa jurídica. E então esse agente capaz, pessoa jurídica, vai se deparar com a regra do artigo 47, porque o artigo 104.1 volta aqui, no artigo 47. E esse artigo 47, acompanhe ao lado, vai dizer: obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites dos seus poderes definidos no ato constitutivo. Aquele mesmo ato constitutivo que é levado a registro, ou no registro civil das pessoas jurídicas, ou na junta comercial, para que exista a pessoa jurídica. Esse mesmo ato constitutivo vai dizer os poderes dos administradores. E eles não poderão agir fora desses poderes. Mas mais que isso, eu lembro a vocês que falei lá no Direito Civil 1 da teoria da aparência, e que usava o exemplo dos oficiais de justiça que iam cumprir mandados nas sedes das empresas. E que lá, muitas vezes, não eram recebidos pelos administradores da pessoa jurídica. Eram recebidos por funcionários. E então, estando na pessoa jurídica correta, descrita como destinatária da ordem judicial, cumpriam o mandado por interposta pessoa. Um funcionário, um atendente que estivesse ali no meio da recepção. E dizia assim: receba o mandado de citação da Justiça do Trabalho, assina a contrafé, ou não assina, se não quiser, eu tenho fé pública, que eu estou dando à empresa tal, destinatária do mandado, eu estou dando à empresa por citada. Voltava ao processo, certificava a citação na pessoa do funcionário fulano de tal, e o que acontecia após era uma petição da empresa pedindo a anulação da citação feita e alegando na sua petição o artigo 47, pedindo ao juiz que aplicasse o artigo 47 puramente por subsunção. Excelência, o fato é o seguinte: lá na loja quem representa, lá na empresa quem representa sou eu. Eu sou o sócio administrador. E o artigo 47 diz que a pessoa jurídica só está obrigada por ato do administrador. Simples assim, excelência, com a cabeça do juiz de Napoleão Bonaparte. Aplique por subsunção o 47 e anula o ato do oficial da justiça. Anula a citação que ele fez, porque quem assinou a citação foi a minha funcionária. Ou ela nem assinou, nem quis assinar, mas ele deu por citada. Anula. Simples assim, eu só estou lhe pedindo para cruzar as mãos. É fácil aplicar por subsunção. Senhoras e senhores, o que os tribunais brasileiros fizeram a respeito dos empresários que chegaram pedindo anulação das citações feitas por oficiais de justiça, não na pessoa do administrador da pessoa jurídica, mas na pessoa dos funcionários que estavam lá atendendo. Ou seja, eles eram funcionários para vender
aos consumidores que lá iam comprar. Mas para receber um documento oficial, aí não vale nada do que eles fazem, né? E aí o Código Civil brilha. Ele brilha, brilha. A teoria da aparência é fruto do brilho do Código Civil. Quando os tribunais dizem, olha, nós vamos aplicar a teoria da aparência, não vamos anular a citação feita pelos oficiais de justiça na pessoa dos funcionários, estes tribunais estão trazendo um valor ético de boa-fé, e dizendo aos empresários, não é essa a atitude que eu espero do senhor empresário. A atitude que eu espero é uma atitude correta. Que se o seu funcionário está lá para vender produtos aos consumidores, que ele também esteja lá para recepcionar documentos oficiais e encaminhar para o setor jurídico competente. Ou encaminhar para o setor de administração, onde o senhor está sentado lá no escritório. E não é a atitude esperada que quando o senhor veja o oficial de justiça entrando pela porta da frente, o senhor pule a janela pela porta dos fundos, pelos fundos do prédio. Então, gurizada, o artigo 47, e na aula do semestre passado eu dizia, ele precisa ser interpretado extensivamente. Por que extensivamente? Porque o olhar da cláusula geral da boa-fé está a monitorar a aplicação do artigo 47 por subsunção. O artigo 47, ele aplica-se por subsunção, mas nós temos que ter uma limitação de cunho ético, de cunho moral, de cunho relacionado a deveres de boa-fé. Retidão. E então, o artigo 47, ele vai sim estar relacionado ao agente capaz do artigo 104.1, e nós vamos reconhecer que, numa boa parte dos negócios jurídicos que as pessoas jurídicas celebrarem, o administrador estará assinando o ato da vida civil lá embaixo. Falo para o mundo contratual de forma geral. Vai comprar, vai vender um prédio, vai, de qualquer forma, praticar um negócio jurídico no meio negocial, assinatura dos administradores. Não tenho dúvida que, nesses casos, o 47 se aplica por subsunção. Agora, quando nós formos analisar a hipótese de entrega de mandados de citação por oficial de justiça ou por correio, a situação do 47 muda de figura. Por quê? Porque a interpretação do artigo 47 precisa estar conforme a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva vai dizer que, se a empresa está aberta para vender ao consumo, ao consumidor, ela também deve estar aberta para receber o ato do oficial de justiça que está representando o próprio juiz que assinou o mandado. E então nós vamos estar falando, sim, da aplicação do artigo 47 por subsunção, mas com uma interpretação extensiva voltada ao reconhecimento da boa-fé, da necessidade de uma atuação reta do administrador. Se ele não assinou o ato de citação pela pessoa jurídica, ele que receba o mandado assinado pelo seu funcionário e que dê o encaminhamento como se fosse ele mesmo o assinador do ato. É isso que se espera, que se o oficial de justiça cumpriu na pessoa do funcionário, que tenha sido o mesmo que cumprir na pessoa do administrador. São situações diversas, vejam. Uma é um contrato de compra e venda de uma loja comercial no centro, onde a empresa vai fixar sede ou fixar uma filial. Claro que o contrato de compra e venda é algo tão importante para a administração da empresa que tem que ser o próprio administrador. A não ser que ele dê uma procuração, confira uma procuração à terceira pessoa. Mas tem que ser o próprio administrador. Agora, em outras tantas hipóteses, atos menores, mais corriqueiros, receber uma correspondência da justiça, receber um mandado de citação pelo oficial da justiça,
Nós não podemos levar a aplicação do 47 puramente por subsunção. Nós temos que fazer a análise também de preceitos éticos relacionados à boa-fé. Falei isso, gurizada, para enfatizar a vocês. Que o artigo 47, ele também faz parte da análise do artigo 104, inciso 1. Pessoas jurídicas são, sim, o agente capaz exigido como requisito de validade dos negócios jurídicos. As pessoas jurídicas são, sim, o agente capaz exigido como requisito de validade nos atos jurídicos em sentido estrito. Este agente capaz que vocês leem aí no inciso 1 do artigo 104, ele pode ser pessoa física ou ele pode ser pessoa jurídica, com as repercussões que nós agora rememoramos lá do Direito Civil 1. Para pessoas naturais, os artigos 3º, 4º e 5º. Para pessoas jurídicas, vocês sabem que a inscrição do ato constitutivo no competente registro é necessária, a inscrição é necessária. E vocês também sabem que os administradores são representantes da pessoa jurídica e que quando eles assinam em nome da pessoa jurídica, eles estão personificando a própria pessoa jurídica. Eles estão ali sendo a própria pessoa jurídica. Mas que, por vezes, a cláusula da boa-fé está ali a monitorar as ações do mundo empresarial, do mundo das pessoas jurídicas de direito privado. Tá bem? Então, não esqueçam que este artigo 104, inciso 1, exige o agente capaz e que este agente capaz pode sim ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Ainda no inciso 1, porque a nossa aula vai se encerrando neste inciso 1, eu preciso falar que, ao estudarmos o artigo 104, nós estaremos estudando os artigos que se seguem. O 105, o 106, o 107, o 108, até o 114. Ao estudarmos o artigo 104, 1, eu tenho que abordar com vocês a regra jurídica do artigo 105. É um somatório. O assunto diz respeito à mesma coisa. E eu peço a atenção de vocês para nós lermos o artigo 105 relacionado a um agente capaz. A incapacidade relativa de uma das partes. Diz aqui ao lado, ó. A incapacidade relativa de uma das partes. Me digam uma coisa. Há referência à incapacidade absoluta do artigo 3º do Código Civil? E a resposta é não. Porque a incapacidade absoluta do artigo 3º do Código Civil é falha grave. E não há como salvar falha grave. Ação declaratória de nulidade nela, para retirar todo e qualquer resíduo de efeito que esse negócio possa ter. A incapacidade absoluta do artigo 3º do Código Civil não está na regra do 105. Não temos como salvar um negócio feito exclusivamente e assinado por um absolutamente incapaz. Não temos como salvar. O artigo 105, portanto, fala de um agente capaz, mas ele também fala de um agente que tenha incapacidade relativa. Porque em um contrato ou negócio é muito comum que nós tenhamos pelo menos duas partes. E então, eu volto.
a leitura do que diz o artigo 105. A incapacidade relativa do artigo 4º do Código Civil de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Ponto, vou parar aqui. Vou fazer um ponto. Não pode ser invocada em benefício próprio. O que isso significa, professor? Está confusa essa brincadeira aí. Eu já entendi que não é para a incapacidade absoluta do artigo 3º e que é para as incapacidades relativas do artigo 4º. Mas que brincadeira é essa de uma parte não pode aproveitar? A abordagem a respeito das incapacidades tem uma pretensão. Ela visa proteger a pessoa que é incapaz. Então, somente ela. É isso que significa. Quando o artigo 4º fala que são relativamente incapazes, ele está dizendo que aquelas pessoas merecem uma proteção, que é uma proteção só delas, e não pode ser estendida aos outros negociantes que são maiores e plenamente capazes. E então eu vou dizer a vocês, em um contrato que tenhamos uma parte de um lado com capacidade plena e de outro lado uma incapacidade relativa, se for incapacidade absoluta, ação declaratória de nulidade na hora, o sistema jurídico não concorda com salvar uma falha grave. Por isso eu estou falando do 105 e só das relativas incapacidades. E então eu tenho de um lado alguém que é plenamente capaz e de outro lado alguém que é relativamente incapaz. Como deveria ter participado do ato este relativamente incapaz, com o seu assistente assinando junto? Mas no ato da vida civil não foi o que ocorreu. Ele compareceu ao negócio para celebrar o negócio e não estava com o seu assistente. Não via-se, portanto, protegido pela exceção pessoal trazida lá no artigo 4º. E mesmo assim, ele celebrou o negócio jurídico. Gente, o que o artigo 105 está a dizer é que este cidadão aqui, ó, absolutamente capaz, com capacidade plena, ele não pode, demonstrando arrependimento, por óbvio, se arrependeu do negócio que fez, ele não pode, ele ajuizar a ação anulatória, e lá na narrativa fática da ação anulatória, ele dizer assim, olha, eu quero anular o negócio jurídico, excelência, porque o meu oponente, o outro contratante, ele é relativamente incapaz. Não posso, porque não sou eu o protegido pelo artigo 4º do Código Civil. O único que pode alegar em sua defesa a proteção que lhe é dada é o próprio absolutamente incapaz. Então, só terá a ação anulatória o próprio absolutamente incapaz, desde que ele não tenha agido malandramente. Quando questionado, ele tivesse afirmado ou tentado demonstrar que tinha 18 anos quando não tinha. Aqui eu estou falando numa situação mais ingênua, de que ele participou do negócio jurídico sem ter, assim, a compreensão exata de que precisaria do assistente. E o Código Civil? O Código Civil vai dizer o seguinte, ele, relativamente incapaz, que fez negócio sem assistente, ele sim pode vir provocar o Poder Judiciário dentro do prazo de decadência, porque a falha é leve, a falha não é grave, a falha é leve. Ele, relativamente incapaz, pode vir provocar o Poder Judiciário via ação anulatória.
desde que ele ajuize, através do seu advogado ou da sua advogada, esta ação anulatória dentro do prazo de decadência. Porque se ele resolver não ajuizar a ação anulatória dentro do prazo de decadência, o sistema jurídico convalida o ato praticado e deixa esse ato praticado válido para a eternidade. Se eu não discutir via anulatória dentro do prazo de decadência, nunca mais eu discuto esse negócio. Ele vai se tornar válido. O próprio sistema jurídico e a regra de decadência vai fazer com que esse negócio jurídico se salve. Tinha falha para ser discutida? Tinha, dentro dos 4 anos. No que passaram-se 4 anos, não há mais falha a discutir. Não há mais direito a discutir. Não há direito a anular. O próprio ordenamento jurídico se encarregou de considerar o passar do tempo como uma forma de validação de um negócio que, dentro dos 4 anos, poderia ser discutido. Mas volto ao 105. Poderia ser discutido somente quando alegado pelo próprio relativamente incapaz. É ele o detentor de exceção pessoal. É ele o vulnerável que está lá no artigo 4º merecendo proteção. O que o artigo 105 veda, portanto, é que a outra parte, absolutamente capaz, com capacidade plena, portanto, que ela venha suprir o seu arrependimento com uma ação anulatória. Eu vou anular porque o outro negociante era relativamente incapaz. Que brincadeira é essa? O senhor não é capaz? Sim, eu sou capaz, mas o meu oponente lá que negociou comigo não era. Então, deixa que, se ele se sentir prejudicado, ele venha alegar a exceção pessoal que está em proteção dele. O senhor não se pare de bobo para querer anular negócio jurídico com o qual o senhor está arrependido, porque o arrependimento não admite a anulação. Sim, porque eu posso comprar um carro essa semana, usar o carro por uma semana e ver que o carro não me satisfaz. É ruim, eu não me adaptei à sistemática do carro. Na semana que vem eu estou completamente arrependido e pensando assim, por que eu não fiquei com o meu carro antigo? Era muito melhor. Arrependimento existe? Existe. Mas não como motivo para anular negócio. Eu me arrependi, eu que vá arcar com os ônus desse arrependimento, vá negociar de novo, vá refazer o negócio, vá comprar outro carro, nem que para isso eu tenha que gastar mais. Arrependimento, não, senhores. Então, o que o artigo 105 está é a vedar que uma parte com capacidade plena venha querer ajuizar a ação anulatória sob pretexto, alegando como pretexto a incapacidade do outro com quem ele negociou. E o sistema jurídico não admite isso. O sistema jurídico vai dizer, se quiser ajuizar a ação anulatória, só tem a ação anulatória para ajuizar o próprio relativamente incapaz que assinou por ingenuidade um contrato sem o seu assistente. E aí eu falo mais um pouquinho. Depois daquela vírgula que eu transformei em ponto, o artigo diz assim, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se nesse caso for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Vamos tentar entender então. Nós estávamos no nosso exemplo pensando em um negócio jurídico com 2 partes. Uma compradora, outra vendedora. Agora, nós precisamos, no segundo momento do artigo 105, pensar que de um lado nós temos três pessoas como proprietárias de 150 hectares de terra. Uma fazenda, uma área de terras de 150 hectares de terra. E de outro lado, nós poderemos ter uma pessoa só. Esta pessoa, plenamente capaz, compradora. Do outro lado, eu tenho 3 irmãos. Dois deles plenamente capazes.
E o humano mais novo, o mais novinho, com 17 anos. Ou seja, já aniversariou 16, não aniversariou 18 ainda, portanto, está na incapacidade relativa do artigo 105. Se ele estivesse na incapacidade absoluta, nulidade, falha grave. Ação declaratória de nulidade. No 105, nós estamos só com falhas leves. É uma incapacidade relativa. E veja que a incapacidade relativa não é dos 3 proprietários. 2 têm capacidade plena, 18 anos, discernimento para praticar. A incapacidade relativa é de um dos irmãos proprietários. E sendo de um dos irmãos proprietários, eles negociam e fazem o contrato de compra e venda e fazem a escritura pública e transacionam a área de 150 hectares de terra. 150 hectares de terra são negociados tendo 2 partes plenamente capazes e um relativamente incapaz. O resumo da ópera é o mesmo já explicado. Os 2 irmãos capazes não podem se valer da incapacidade do mais novo, da incapacidade relativa do mais novo, para buscar a via anulatória, para buscar a ação anulatória do negócio. Assim como o outro lado do negócio, o comprador, que pagou o preço, também não pode buscar a anulação do negócio alegando a incapacidade do relativamente incapaz. Vejam que eu estou a reafirmar a exceção pessoal do artigo 4º é uma proteção e deve ser encarada como uma proteção exclusiva de quem é relativamente incapaz. Os outros não se vangloriam desta proteção. Os outros não podem puxar para si esta proteção querendo anular o negócio jurídico. Então, se vocês me compreenderam, o único que pode buscar a anulação do negócio jurídico por ter feito esse negócio sem assistência é o próprio irmão mais novo, que é relativamente incapaz. Os demais não podem. Vejam agora a releitura do 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados, os 2 irmãos mais velhos capazes, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Falando um pouquinho da finaleira lá, que fala de indivisível, eu trocaria então o objeto, que eu falei que são 150 hectares de terra, e ele teria a possibilidade da anulatória quanto à parte dele no negócio. Vejam então que os 2 irmãos que são capazes venderam 100 hectares para outro capaz, e nessa parte o negócio está completamente perfeito, e que a discussão gira em torno de um relativamente incapaz que não estava assistido, e que, portanto, a discussão, então, é relativa a 50 hectares apenas. 50 hectares. Não é todo o negócio. E aí eu preciso mudar o objeto negociado. Eu preciso retirar as 150 hectares de terra e colocar um touro reprodutor que vale 150 mil reais. Ele não vale por carne. Ah, vamos carnear e fazer um churrasco no fim de semana. Não, não é pela carne que ele vale. É pelo material genético que ele produz. E ele vale 150 mil reais. Então, eu direi a vocês, nós estamos diante de um objeto que está sendo negociado, e este objeto é indivisível. 50 mil para cada irmão. Mas eu não tenho como fracionar o touro reprodutor em 3. Resumo da ópera para fins do artigo 105. Se um dos irmãos é relativamente incapaz,
e o objeto é indivisível, como é um touro reprodutor, nessa única hipótese excepcional, o artigo fala em salvo, nessa única hipótese excepcional, os outros dois irmãos maiores podem se beneficiar da relativa incapacidade do irmão mais novo. Quando o objeto é indivisível, como é indivisível um touro eleito para fins de reprodução. Ele vale muito pelo material genético que produz, que fornece, e vale pouquíssimo se fosse partilhado como carne, dividido em quilos de carne. Nessa hipótese excepcional, os dois irmãos mais velhos, se vocês me reconheceram o meu argumento, o meu exemplo, os dois irmãos mais velhos têm a via anulatória para anular o negócio jurídico do touro reprodutor, porque o touro reprodutor pertence aos três, um deles relativamente incapaz, e então, sendo o touro reprodutor indivisível, os três podem se valer da ação anulatória. Agora, quando nós falamos do exemplo das 150 hectares de terra, 50 hectares para cada um, quanto a 100 hectares, o negócio perfeitamente correto, dois irmãos capazes venderam 100 hectares para um comprador, capaz também, plenamente capaz, e a única discussão possível está na mão do relativamente incapaz. Ele poderá optar por usar a exceção pessoal e pedir a anulação do negócio, ou ele poderá optar por deixar o tempo passar, ciente que estará que o passar do tempo vai fazer incidir regra de decadência e vai convalescer, vai tornar válido o negócio jurídico para sempre. Tá bem? Falei do artigo 105 e agora nós precisamos terminar. Nós precisamos só encerrar a aula com 5 minutos de acréscimo, falando apenas da legitimação, que rapidamente eu explico assim. Por vezes, o agente capaz, ele poderá ter uma capacidade especial. Ele poderá se exigir dele, melhor dizendo, uma capacidade especial para ser parte. E aí eu falo de legitimação. Quando eu expresso a palavra legitimação, eu estou falando do agente capaz e estou dizendo que este agente capaz, ele precisa se legitimar com algo mais, alguma situação especial. E o exemplo que eu vou usar é o de venda de bens imóveis quando a pessoa é casada pelo regime de comunhão de bens. Comunhão parcial, comunhão de bens. Que eles não tratam o patrimônio de cônjuge, cada um individualmente, como no regime da separação total. Aqui há um regime comum de administração do patrimônio. E aí eu vou dizer assim, para vender bens móveis que se deslocam de um lugar para o outro sem perder a sua essência, eu não preciso de outorga do outro cônjuge para vender bens móveis. Pode ser um carro de R$1 milhão, não importa. Para bens móveis, a lei não exige outorga. Então, não há que se falar em legitimação. Agora, se o casal está casado pelo regime de comunhão de bens e a venda é de um bem imóvel, o cônjuge que quiser vender precisará pedir à esposa que vá junto ao ato para assinar. Se chama de outorga uxória. Ou, se a mulher for aqui desejar vender o bem imóvel, a casa, o terreno, o apartamento na praia, se a mulher desejar vender, ela precisará convidar o marido para ir junto assinar o ato de escritura pública. E precisará, então, convidá-lo para fornecer a sua outorga marital. Outorga é aprovar a venda.
Eu, como cônjuge, estou comparecendo para dar a outorga marital para a venda de bem imóvel que a minha esposa está fazendo, porque eu estou a concordar com isso. E, portanto, estamos os dois ali presentes ao ato para sermos o agente capaz exigido pelo artigo 104 do Código Civil. A outorga uxória ou marital é uma questão de legitimação. É uma questão que vai tornar válido o negócio jurídico sem nenhuma falha. Professor, mas e se o cônjuge vender o bem imóvel, que é necessária a outorga da mulher, a outorga uxória? Se ele vender o bem imóvel sozinho, obter o preço e não pedir a outorga da esposa, essa venda se verificará? O tabelião vai fazer a escritura pública? Sim. O tabelião poderá, no máximo, advertir a necessidade de outorga, mas não recusará a realização da escritura pública, porque a falha é leve e porque falhas leves se submetem a prazo para convalidação. Como é que eu, tabelião, vou recusar a realização de uma escritura pública se a falha é leve? Eu estarei, ao recusar, negando o cumprimento da lei que trata do prazo de decadência para a ação anulatória. Eu posso recusar a realização de uma escritura pública se a falha for grave. Um objeto ilícito, um objeto impossível. Posso e devo, como tabelião, recusar a realização da escritura pública. Não vou realizar a escritura pública, porque assim ela contará com uma falha grave. E eu, como fiscal da legislação civil, não posso dar margem para uma escritura pública que seja nula de pleno direito. Falhas graves, o tabelião não faz a escritura. Mas falhas leves, ele faz. Adverte da necessidade da outorga uxória, mas faz a escritura pública. Porque se ele não fizer, olhem só, se ele recusar a realização da escritura pública com base em falha leve, assim como ele faz lá na falha grave, ele estará negando a aplicação do direito indevidamente. Que direito, professor? O direito que dá prazo para ajuizar a ação anulatória. O direito que, vendo passar o prazo da ação anulatória, sem que a ação anulatória tenha sido ajuizada, vai convalidar o ato da escritura pública. Então, para finalizar, a legitimação é uma capacidade especial para ser esse agente capaz que está aqui no artigo 104.1. É uma necessidade especial. O exemplo é o da necessidade de outorga uxória, é um dos principais exemplos. Quando os cônjuges, para vender bem imóvel, eles deverão ir ao ato da escritura pública, os dois, o que vende e o que presta a sua outorga, uxória ou marital, conforme o caso. Os dois assinam. E então o negócio jurídico será válido com a mais absoluta correção. Agora, se um deles vender sem a outorga do outro, ele estará assumindo o risco da ação anulatória, estará a outra parte negociante dando bobeira, porque a da bobeira, dando bobeira ao realizar o negócio sem exigir a cônjuge junto ou o cônjuge junto. Dando bobeira por quê? Porque estará assumindo o risco de responder a uma ação anulatória futura. Ajuizada por quem? Pelo cônjuge que não prestou ou que não deu a sua outorga no momento da venda, no momento da escritura pública. Então, o negócio jurídico com falha leve se verifica, se faz, e as pessoas assumem o risco da anulatória.
Só que olhem que esse risco vai por anos. Há um prazo de 2 anos de decadência a contar do divórcio do casal para que a pessoa do cônjuge que não prestou a outorga entre com a ação anulatória. Então, vocês imaginem que nós fizemos o negócio jurídico de compra e venda do imóvel e eu vendi o imóvel sozinho, sem a assinatura da minha cônjuge. Hoje, nós vamos viver 20 anos até o divórcio. E depois do divórcio consolidado, ela tem prazo de 2 anos para pensar. Ah, mas aquela venda lá atrás eu não dei outorga. Eu vou entrar com ação anulatória e vou anular a compra e venda, a venda que só o Tiago fez. O prazo pode ser gigante se não há divórcio. Pode durar a vida inteira do casal. Porque durante o casamento é possível ajuizar a ação anulatória. O que não é possível e não é conduta esperada é que haja conluio entre os cônjuges. E que uma diga, olha, eu não assinei o ato e agora eu quero anular. Porque, na verdade, por detrás disso está a malícia do cônjuge que vendeu e que quer desfazer o negócio. Vejam, nós temos que pegar as situações mínimas de lealdade e de retidão que estão pairando sobre o negócio ou sobre a ação anulatória. Com isso, eu quero encerrar dizendo assim, por vezes o agente capaz, ele terá que ter uma capacitação, uma capacidade especial para realizar regularmente o negócio. Isso ocorre quando o casal vai vender um bem imóvel e os dois assinam junto à venda. Os dois assinam junto à escritura pública. Isso se chama legitimação. Se nós não tivermos a legitimação, ou seja, a venda ocorreu sem a outorga do outro cônjuge, surge ali a possibilidade da ação anulatória. Lembro que a ação anulatória se submete a prazo de decadência e lembro que essa falta de legitimação é uma falha leve que poderá ser convalidada com o passar do tempo, desde que, passando o tempo, a parte que não prestou outorga não ajuize a ação anulatória. Tá bem? Eu vou encerrando a aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar o artigo 104 nos seus incisos 2 e 3 e também falando da vontade que deve ser livre. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.